Olá, bem-vindos ao podcast do Secov Plenacon 2025. Eu sou o Felipe Catelani, sou arquiteto urbanista, faço parte do DUB, que é o Desenvolvimento Urbano Brasil, que é um coletivo de profissionais que trabalham no setor, e também faço parte do GEPAR Solo, que é o grupo de gestores de parcelamento do solo e condomínios planejados do Secov. E hoje aqui eu estou junto com esses três convidados, o Ren, o Audrey e o Percival. Queria pedir para vocês começarem se apresentando antes da gente entrar no tema. Tá bom. Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Ren, sou engenheiro civil, CEO da Hana e cofundador da CoSecurity, especialista de segurança de condomínios, antissequestro e segurança urbana também. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou o Audrey, atualmente eu sou diretor de inteligência comercial da Lelo Condomínios, que é uma administradora de condomínios aqui em São Paulo. E eu estou há quase 30 anos nessa área de condomínios ainda. O vírus me contaminou lá atrás e eu não consegui sair dela, então estou sempre participando com incorporadores, com consultores de segurança, empresas também parceiras, para a gente poder tentar fazer esse nosso mundo um pouquinho melhor. Ok, eu sou Percival Barbosa, sou arquiteto e urbanista da Universidade Mackenzie. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Secov, agradecer ao Felipe pelo convite para participar desse evento e desse podcast com essas pessoas que estão aqui, que são do mais alto nível. E o que eu faço? Eu trabalho com desenho para a prevenção do crime, tá certo? Que é uma metodologia chamada em inglês, no anagrama chama-se CEPTED, né? Crime Prevention through Environmental Design, que pretende desenhar o espaço, o ambiente para a segurança, desde um prédio, uma rua, um bairro, uma cidade, tá certo? Isso envolve muitos aspectos, como arquitetura, urbanismo, criminologia, comportamento, e são assuntos que são correlatos a todos os outros aqui, que os nossos colegas aqui são especialistas. Muito obrigado. Imagina, perfeito. Eu vou então introduzir o tema, tá? Fazer uma breve introdução ao tema e a gente segue para as perguntas, tá? Não podemos negar que os condomínios são os grandes protagonistas na dinâmica urbana. Mais do que espaços privados, possuem imenso potencial para se tornarem agentes ativos na construção de cidades mais seguras, sustentáveis e conectadas. Nessa conversa, vamos explorar como a tecnologia e a inovação em planejamento urbano podem transformar a vida condominial, fortalecendo a colaboração entre moradores e o papel dessas comunidades nas estruturas das cidades. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, acho que podemos começar por você, Ren, como que a tecnologia pode tornar a gestão condominial mais eficiente e colaborativa, contribuindo para a segurança urbana? Bom, eu vejo que hoje, se tratando da segurança de condomínios, você tem uma descentralização muito grande. Então é cada um por si. Desde o sistema de câmeras, todo prédio tem câmeras, mas cada prédio é por si. Cada prédio tem o seu controle de acesso, né? Individualizado. E por que não? A gente fala que é uma tentativa até de ser uma comunidade, que são os vídeos que rolam por WhatsApp. Né? Então pode ser que está rolando isso no grupo do condomínio, aí vira para o grupo do bairro, só que isso está sendo tentado, mas de uma forma não organizada. Então, por exemplo, imagina um condomínio que sofreu uma tentativa de invasão, uma invasão de fato, aí alguns dos moradores postam isso no grupo de WhatsApp do condomínio, que não deveria ser assim, né? Até porque expõe lá os dados, enfim, mas acontece. Tem o lado positivo, porque também alerta os outros, né, condomínios, gente, olha, tem aqui essa pessoa que invadiu o condomínio outro dia, ou nos ensina na rua, olha, você não está alerta, passou um cara de bike e levou o celular. Então tem alguma utilidade, mas pouca, porque aquele teoricamente não deveria ser o fórum para algo que de fato resolva. Então o problema atual é realmente essa descentralização, é meio que cada um por si, mas você tem muitas coisas ricas que podem ser aproveitadas e serem feitas em conjunto e que possa trazer boas soluções. Sim. Por favor, podem dar
prosseguir. Acho que essa questão que ele falou, né, de ter a comunidade toda unida para conseguir juntas... Um dos princípios SEPTA é justamente a participação comunitária e a gestão social. Tá certo? Então, apesar do isolamento dos condomínios, cada um por si, como o Ren citou, e é verdade, tá certo? Todos os condomínios procuram se isolar, são muros cada vez mais altos, são câmeras, são grades, portões, vigilantes, etc. Todo esse aparato que a gente conhece, né? Mas o mais importante para a segurança dos condomínios, qualquer pessoa que esteja na rua, né, são as ruas, justamente. É a segurança das ruas que traz a segurança para os condomínios. Então, nada é mais importante, nada é mais eficaz, né? A segurança coletiva é sempre mais eficaz do que a individual. Tá certo? Então, nada é mais importante do que os condomínios interagirem com as ruas, participarem da vida das ruas, tá certo? Existe uma obrigatoriedade de que o poder público monitore as ruas, tá certo? As ruas... acaba virando uma responsabilidade uma muito do poder público. É uma responsabilidade da polícia. Os condomínios acabam não se organizando. Exatamente. Então, isso precisa ser um pouco mais... Precisa avançar nessa parte, porque, mal ou bem, as polícias, os municípios, as verbas são limitadas, tá certo? Existem restrições, tá certo? A polícia, o município é obrigado a fazer escolhas, tá certo? Então, nada melhor do que os condôminos, os moradores, os síndicos, né, trabalharem em conjunto, em associações, tal, que colaborem com as conexões e a segurança que é formada pelas ruas. Isso. E quando isso ocorre, a segurança individual, o individualismo, ele não precisa ser tão exacerbado, porque você tem muitas pessoas olhando uma para as outras e cuidando uma das outras. A pergunta fala em tecnologia, né? Isso inibe. Tecnologia, você tem a tecnologia da infraestrutura, quando você vai projetar um empreendimento, seja um edifício, um loteamento, você tem uma estrutura projetada, você tem uma tecnologia projetada, mas e a tecnologia social, que é necessária para você agregar, de fato, as pessoas com esse olhar, né? Então, eu acho que os condomínios eles têm essa missão de fato, trazer mais essa metodologia de criar consciência social, de trazer as pessoas para mais próximo do que acontece de fato, não de maneira reativa, mas sim preventiva, que acho que é o que vocês pregam em grande parte. Gestão social. Exatamente. Quer dizer, então, qual é essa tecnologia social que está sendo agregada? Acho que é um pouco disso também que a gente tem que discutir. E você teria exemplos de como agregar, né, essa comunidade para que ela Então, eu acho que a grande dificuldade é que os condomínios hoje são projetados para serem ilhas, né? Eles são murados, eles são fechados, você tem toda a tecnologia para a pessoa se isolar ali dentro e achar que ali dentro ela está segura. Só que ela põe o pé na rua e já deixou de ser segura. Então, o que a gente entende hoje, a gente falar um pouquinho de ativar essa comunidade, trazer esse olhar da comunidade para mais próximo dessa realidade que acontece fora dos muros, então ter ações extramuros e não só intramuros, né? Não só ficar pensando em como cercar, em como fechar, em como isolar, mas a gente se conectar, que é um pouco do que o Percival falou, e é difícil realmente chamar as pessoas para isso, né? Então hoje a gente tem várias iniciativas que a gente faz para tentar, de fato, testar como fazer esse chamamento, como trazer as pessoas para esse olhar. Acho que outro dia a gente até falava disso, né? Por que a gente não tem um síndico da rua? Por que a gente não tem um síndico do bairro? Por que a gente não tem um síndico da quadra? São pessoas que têm esse olhar para fora e que quando vão... Ampliar a zeladoria. Exatamente. Né? Quando vão projetar esses empreendimentos, já olhar de fato o todo, e não só ele isoladamente de forma... Como o prédio fechada. Se relaciona com a rua, é um fator fundamental. Exatamente. E como que a gente pode fazer para que esses condomínios atuem de forma, né, mais ativa na manutenção e na valorização desse entorno urbano do condomínio? Eu acho que é através dos síndicos, tá certo? E das associações. Mas quando você fala em associações de bairro, consegues e tal, começa a ficar uma coisa muito grande, tá certo? Eu acredito mais numa coisa mais localizada, na quadra, na rua, tá certo? Em que as pessoas realmente se conheçam e possam
não só entre condomínios, mas também com os comerciantes, com as lojas, com as escolas, eventualmente tem escolas, né, públicas ou privadas, tá certo? Então, cada comunidade tenha uma abordagem diferente, né? O ideal seria mapear esses pequenos núcleos. Isso, e criar uma forma de que essas pessoas consigam identificar os problemas E se conectar. e encaminhar esses problemas, tá certo? Porque muitos problemas eles não podem resolver sozinhos, mas eles têm que encaminhar. Eu aconselho, por exemplo, a chamar o vereador do bairro, tá certo? Eu aconselho a chamar o policial do bairro, tá certo? Não a polícia militar, não, é aquele policial que faz o patrulhamento daquela rua. O Ren falou da Co-Security, mas ele tem uma tecnologia que está indo nessa direção. E olha que curioso, né? Lógico que o projeto ele nasce falando de segurança, né? O projeto de TOT, de monitoramento compartilhado, ele já sai do ponto de vista de cada um por si, né? Você ter uma rede e você ter alguém olhando pelo todo. Mas o início, a segurança pode ser apenas um início. Principalmente quando a gente está falando de avanço de inteligência artificial e tudo mais, as próprias câmeras que estão lá servindo para monitorar o ambiente em termos de segurança, amanhã também podem monitorar, olha, ter agora um buraco na via e avisar automaticamente a prefeitura. A gente tem uma ideia, né, um projeto futuro de uma companhia em São Paulo que fala, poxa, quando a prefeitura vai lá quebrar a rua, a gente não fica sabendo e pega aqui a tubulação. Será que vocês podem identificar quando há uma obra na rua e nos avisar? Então são projetos que, de novo, a tecnologia ninguém tem dúvida para onde ela está caminhando e muitas vezes é uma questão de tempo. Então a gente está construindo também basicamente uma infraestrutura capaz de ao longo do tempo aprimorar tudo isso. Então eu penso que no final das contas alguém vai ter que fazer isso, porque se a gente realmente esperar que cada síndico faça agora, já tem muito trabalho no próprio condomínio, reúna com outros síndicos para fazer também a sindicância da rua. Então, acho que tem uma oportunidade muito interessante para administradoras, para especialistas, para outras empresas, de juntar tudo isso, porque esse desejo e espaço existe. Foi por aí que a gente pensou o Lelo Lab, justamente para ter essas iniciativas de maneira mais privada, mais particular, só que tentando trazer as pessoas para esse olhar, né, para essa consciência social. Seria o Lelo Lab, ele traria uma discussão, aproximaria condomínios, Condomínios e comércio também da rua, quer dizer, outras entidades. Os atores ali que fazem parte daquele espaço. Eu tenho uma experiência, vou contar para vocês. Eu tinha que fazer um trabalho acadêmico e eu escolhi a quadra de onde eu moro, em Genópolis. É uma quadra, 120 metros de comprimento, mais ou menos, tá certo? Que tinha na época, faz uns 3 anos atrás, tinham 4 condomínios e 9 lojas, tá certo? Bom, eu entrevistei todos os síndicos, todas com entrevista acadêmica, para buscar dados, para basear o trabalho. Nenhum deles conhecia o outro. Numa quadra de 120, curtíssima. Certamente eles têm problemas em comum ali. Eles têm vários, bom, depois eles me relataram vários incidentes, tá certo? Furto e roubo, tá certo? Individualmente também. Um tinha sofrido 5 roubos, 5 furtos, outro 9, num período curto. Ou seja, acontecem as coisas nas ruas e o outro não fala com um e não sabe que providência tomar. Muitas vezes o sujeito está tomando uma providência sozinho, que em conjunto seria muito mais eficiente. De onde você tem esses dados disponíveis para poder trabalhar? Pois é. Até isso. Como é que você vai trabalhar? Eu fui lá no 4º distrito, falar com o delegado, falei assim, eu queria levantar ali naquela quadra, impossível. Só tem o distrito total, que aí é muito grande, e se eu quisesse pesquisar especificamente naquele trecho, eu tinha que ler boletim de ocorrência. Aí tinha, sei lá, uma pilha de 3.000 boletins de ocorrência, que eu teria que ler para formar uma estatística, o que era impossível no âmbito daquele trabalho. Tá certo? Então eu usei os dados do distrito. Os dados existe. São muito mais amplos, né? Os dados do distrito, da cidade, tem no site da Polícia Militar, tá, isso aí existe. Tá certo? Mas específico naquele local, que é importante para a segurança, né? O local é muito importante, a localidade, exatamente como ela é.
como é a esquina, como é a rua, como é a calçada. Tem muita subnotificação. Então, Exato. nem Além disso. E esse é um outro ponto interessante da Além tecnologia. disso. Além disso. Imagina se a tecnologia começar a informar automaticamente que aconteceu um problema ali. Isso. Pode ser segurança ou pode ser de zeladoria. Sim. Né? Então o número de registros vai aumentar e vai fazer os recursos da cidade. Exatamente. Um bom sonho aí. Na apresentação de hoje eu fiquei imaginando aí abrindo o BO, abrindo o boletim de ocorrência, ali, já chamando. Já aparecer na hora. Se não fossem tantos alarmes falsos ainda seria possível. Mas isso vai chegar lá. Vocês vão chegar lá. Mas a questão da zeladoria é muito importante, porque o cuidado com as coisas, com a rua, com o piso, com a calçada, com a árvore, com a poda, com uma série de coisas, cria uma identidade do local. E quanto mais preservado e cuidado, mais as pessoas vão cuidar. Mais as pessoas cuidam. É um círculo virtuoso. Quer dizer, você inverte o círculo vicioso que é hoje da segurança, que é cada um se isolar e cada vez mais isolados. Acho que os prédios comerciais, hoje em dia, alguns deles pelo menos, conseguiram fazer com que se integrar a cidade. Lógico que é mais fácil do que o residencial, mas que no passado também não se fazia isso. E hoje você tem projetos icônicos onde realmente você integra com a cidade, convida as pessoas a sentarem no gramado. Tem uma conexão com a rua. Exato. No passado isso também não era difícil, hoje tem, e para o residencial ainda é difícil, né? Mas... Até a legislação, ela estimula que isso aconteça, né? A fruição, a passagem, exatamente. Mas você vê, eu sempre brinco, né? Se a gente pensa numa cidade, né? O que a gente pensa de cara? Aquele perfil cheio de prédios, né? E ruas e automóveis. É a imagem que vem da cidade, pelo menos as grandes. Principalmente automóvel. Principalmente automóvel e aquele perfil de prédios, né? Cada prédio daquele é um condomínio. Se organiza conforme um condomínio. Tá certo? Não são entidades desconhecidas, são condomínios. E cada condomínio tem a sua personalidade. Cada rua tem a sua personalidade. Cada bairro tem a sua personalidade. Isso, no passado, inclusive, era mais forte, não? Você tinha o bairro italiano, o bairro japonês, o bairro nordestino, em São Paulo. E ainda, muita coisa disso ainda existe. Eu acho que tem que ser criada essa conexão mesmo, né? Você tem a cidade como um grande organismo vivo, só que as células não se falam. E isso gera problema, isso não gera entropia, não gera energia, né, positiva. Então acho que a grande ciência é isso, é fazer essas células se conectarem, se falarem mais. Né? Se a gente for lembrar lá da Jane Jacobs, né, o que ela fala é isso, né, as ruas estabelecem centenas de conexões espontâneas, sim, em que uma pessoa acaba cuidando da outra, tá certo? De forma espontânea, não é uma coisa planejada. E só a rua é capaz de fazer isso, porque a rua é o lugar público por excelência, né? Com certeza. Percival, me fala uma coisa. Eu queria saber quais práticas de segurança têm se destacado nos condomínios e como o planejamento arquitetônico pode influenciar positivamente nessa relação. Bom, como eu disse, cada condomínio tem uma personalidade, certo? Que se estabelece ao longo do tempo e é formada de uma série de fatores. Começa pela localidade, pela arquitetura, tá certo? Que local ele está, pela arquitetura, pelas pessoas que compõem, tá certo? Tem nível de renda, tem uma série de composições, tá certo? Mas no final cada condomínio adquire uma personalidade. O CEPTER trabalha com alguns conceitos, com alguns princípios, com algumas abordagens. Então, uma das abordagens CEPTER, por exemplo, é a visibilidade. É o conceito de você ver e ser visto. Tá certo? Então, isso tem que ser pensado antes de fazer o projeto. Impacta no projeto, mas eventualmente numa reforma. Se você já é um condomínio que você herdou, é legado, né? Então esse é um dos fatores. Então a visibilidade, você vai procurar não ter becos, né? Não ter locais em que possam ocorrer armadilhas, esconderijos. Então você vai olhar não só o prédio, mas a rua, tá certo? Então você pega, falando especificamente de condomínios, da forma que eles são isolados hoje, você pega a portaria e coloca ela lá atrás das grades, lá para trás. E ainda coloca um vidro escuro.
ninguém consegue saber se o porteiro está lá ou não, nem os moradores, o que é o maior problema. E você tira o porteiro da frente, onde ele está olhando a rua também, ajudando a monitorar as ruas. Hoje tem até portaria remota, então os porteiros, inclusive, estão sendo eliminados. Então vão ocorrendo transformações que a arquitetura tem que responder a isso. São transformações que ocorrem na sociedade. A arquitetura, o urbanismo tem que responder. É um pouco como era antigamente, né? Você era mais aberto, né? Isso. Daí, de repente, Isso. a partir de um certo momento, começaram a criar essas barreiras visuais, né? Para acessar os edifícios. Então, quando você levanta o muro, eu estava participando de um podcast outro dia com um outro rapaz, um colega nosso da segurança, ele falou, não, nós colocamos muros de 8 metros. E o pessoal pulou. Falei, então vamos pôr de 16. 32. Quer dizer, é insustentável, sabe? Não é por aí. Não é colocando muros altos que você vai resolver o problema, mesmo porque você tem que dar entrada no condomínio para um monte de gente. Sim. Tá certo? Eu lembro, uns 20 anos Então, atrás, um incorporador ele me perguntou, eu gostaria de não colocar gradil na frente do condomínio. Eu falei, olha, de ponto de vista de segurança, isso é possível. Mas onde está o meu ponto de controle? Sim. Vai ser com prédios comerciais, a entrada pode ser livre, mas você Sim. tem lá as catracas, Sim. que é o ponto de controle. E realmente ele projetou o prédio assim, mas a gente falou, mas vamos se preparar para, né, se precisar futuramente, para que também não seja complicado. E a gente sabe como é que além da segurança, existe a sensação de segurança, que muitas vezes ela é até perigosa. Porque quando a gente tem uma sensação de segurança por um muro de 8 metros, mas ele não é adequadamente controlado, eu tenho a sensação de segurança, mas eu não tenho a segurança. Ao contrário, até poderia ser uma realidade. Você tem segurança. Se sentir seguro ou não seguro é de cada um, né? Você vai descobrir depois. Mas a gente sabe que também, para a pessoa dormir tranquilo, é o tipo da coisa que não adianta discutir ou ir contra. Sim. Então, nesse condomínio mesmo, mas a gente está muito vulnerável, né? E por mais que você explica tecnicamente que não, mas é uma sensação. Então, mesmo nesse condomínio, foi importante depois a colocação lá do gradil. Teve que colocar. Teve que colocar, não teve jeito. A sensação fala mais alto. A sensação ela é um ponto. Você não sabe em quantas assembleias eu já participei e briguei para tirar as grades da frente. Consegui vários. Tirar as grades, ou seja, as grades estão depois do ponto de controle. Tá certo? No caso residencial. As grades estão depois, porque se o sujeito tem que fazer lá, você já manda embora antes de abrir qualquer coisa. Certo? Perfeito. Aldrey, agora fugindo um pouquinho do assunto de segurança, eu queria saber de você como que os conceitos de resiliência urbana e sustentabilidade podem ser incorporados à rotina dos condomínios. Acho que também tem a ver com segurança, né? A nossa segurança de sobrevivência, né? A questão de resiliência urbana ela está sendo muito discutida, né? Acho que a gente participa de alguns grupos aí de urbanismo, de incorporação, que falam muito e tentam agregar isso aos projetos. Então acho que tem duas grandes etapas, duas grandes fases aí em que se discute isso, né? Nos projetos novos, em que talvez seja um pouco mais fácil agregar esse tipo de tecnologia, e na transformação, na regeneração de condomínios que já estão aí operando há anos, né? Há vários anos inclusive, e que tem essa mesma necessidade, né? A gente hoje encontra empreendimentos que, por exemplo, a questão de temperatura, né, de ilhas de calor, que você tem muito concreto agregado nas áreas comuns, você tem áreas totalmente pavimentadas, totalmente concretadas. Então, acho que tem questões não só tecnológicas, mas como você pode melhorar o paisagismo, por exemplo, desse empreendimento. Você pode deixar as áreas mais permeáveis, com mais sombra, né, trazendo um pouco mais de conforto ambiental para esses empreendimentos. E, lógico, agregando também tecnologias, então tecnologias de, por exemplo, geração de energia mais eficiente. Hoje você tem, aí as placas solares estão super baratas, você consegue agregar. Claro que depende do tipo do condomínio, se é um prédio com pouca área, você não vai conseguir gerar tanta coisa, mas você tem essa possibilidade. A questão de lixo é super importante, as pessoas não se preocupam tanto como deveriam com seus resíduos, né? Então, para onde está sendo levado, os aterros já estão totalmente esgotados. E está cada dia mais difícil e mais caro processar resíduo, né? Então a gente deveria ter essa preocupação. E o lixo orgânico ele é um tabu ainda, né? Dificilmente os condomínios conseguem lidar com o lixo orgânico. E se você for ver, os aterros não querem mais receber esse tipo de resíduo, né? Eles precisam minimizar porque é isso que realmente vai contaminar a parte do aterro e a parte do meio ambiente. Então, que solução a gente está de fato provendo para isso, né? Como é que a gente está levando essa discussão? Porque é o que você falou, não, o lixo, a prefeitura tem a obrigação de vir aqui, tirar e levar para algum lugar, mas qual é esse lugar?
né? Como é que vai ser esse tratamento? É um aterro, ele vai ser incinerado, ele vai virar adubo, porque hoje você pode transformar. A gente tem uma grande deficiência hoje de extração de defensivos e de produtos agrícolas. Por que isso não é transformado em adubo, por exemplo? Né? Por que a gente tem que depender de um adubo importado, de um insumo importado, se a gente tem isso sendo gerado todos os dias ali na nossa casa? Um dos aspectos importantes, Aldrey, você analisar o que o condomínio troca com a cidade. Sim, exatamente. O que ele recebe da cidade e o que ele entrega. Exatamente. Ele está entregando mais ou ele está só tirando? Como é que ele está tá só gerando mais complexidade. Essa relação? Então, de fato, eu acho que existem várias iniciativas, e é o que eu falo de novo da consciência social, que eu acho que vai permeia toda a nossa discussão aqui. Como é que as pessoas estão, de fato, entendendo essa problemática e como elas estão se envolvendo na solução, né? Então, como é que vocês entendem, né? Como é que os condomínios... voltando a... redigindo novamente a pergunta. Quais são os desafios e oportunidades que vocês entendem que os condomínios têm para impactar as cidades positivamente? Eu vejo que o que está acontecendo, que é na área de segurança de novo, mas realmente esses projetos colaborativos. Então hoje você tem muito síndico e que não está errado. Você fala, puxa, eu vou colocar um dispositivo que além de olhar para mim, olha para a cidade, está conectado numa rede. Então é muito legal. E tem aqueles que também já estão conversando, as ruas. De novo, nesse momento pode ser o olhar segurança, mas no segundo momento vai ser outras coisas. Então tem bastante gente ativa nesse sentido, de juntar ruas. Então essa barreira, né, que o Percival colocou, talvez ainda existe muito, mas talvez hoje a proporção de síndicos que não conhecem os vizinhos talvez esteja diminuindo. Então são iniciativas como essa, e que prédios comerciais com alguns projetos diferentes na cidade, com associações e etc, tem acontecido. Então está indo nessa direção, acho que a questão é só a velocidade, o que fazer para acelerar isso ainda mais. Então, mas aí eu vou devolver a pergunta para o Felipe. Felipe também é do ramo. Também é do ramo, é arquiteto, urbanista, cuida de plataformas de urbanismo, etc. E é especialista em legislação, tá certo? Eu acho que existe nós estamos num momento de transformação, tá certo? Não só para condomínios, mas acho que a sociedade como um todo, com o advento de tecnologia, inteligência artificial, isso pode ser que mude uma série de relações entre as pessoas, inclusive essas relações que a gente mantém na rua, com amigos, com conhecidos, tal, isso tudo está se transformando, tá certo? Sim. E isso transforma também a cidade e, obviamente, transforma o modo de viver, o modo de trabalhar, o modo de se deslocar pela cidade. E isso é muito importante, tá certo? Hoje, além dos prédios isolados, a gente tem uma tendência de bairros planejados abertos e fechados, empreendimentos grandes, gigantescos, tá certo? E muitas vezes a parte da cidade, mas muitas vezes dentro da cidade também, em algumas áreas. E se está dentro, ele pode até criar uma barreira, né? Ele impede a circulação. Isso. Se ele está fora, ele fica distante. Exatamente. Então, existe uma série de coisas, é um momento, eu acho, de transformação, né, da sociedade. E o que eu acho é que aí a legislação é que está atrasada. Eu acho que a legislação ela é muito rígida, muito detalhada, e ela não permite que as pessoas, eu falo espontaneamente como exemplo, é claro que não é, cada um faz o que quer, tá certo? Mas de uma certa forma mais prática e ágil, né, elas possam agir para transformar. Então a gente conviveu e convive ainda com centenas de galpões industriais abandonados em São Paulo, em regiões super estratégicas. Que eram regiões industriais, mas como a indústria mudou todo o modo de produção, de logística, não cabia mais a indústria ficar naquele local, eles saíram. São os brownfields aí. Exatamente. Entendeu? Então a legislação impede que aquilo seja transformado. Porque era região industrial, é industrial, não tem residencial, não tem nada. Não, e até muitas vezes você já tem um projeto urbano focado nessa mudança, nessa melhoria. Você tem um projeto urbano que já considera mudar a destinação, o zoneamento daquela área, mas ele não passa muitas vezes por falta de consciência social também, das pessoas participarem disso, de participação do mas cidadão. A legislação não permite. É muito complexo. Eles tem que ser feita uma lei especial
para uma alteração A gente dessa. tem os PIOs, né? Que Sim. a função Exatamente, deles é fazer esse exatamente. tipo de aproveitamento melhor do solo. Mas com qual participação? Com qual nível de participação? Então, Acho que é sim. aí que a gente pode, aí que os condomínios podem começar a devolver para a cidade. Com as pessoas que ali residem, com as pessoas que ali trabalham, participando, entendendo o que existe naquele conjunto, seja uma quadra, seja um bairro, se interessando por esses projetos, por essas iniciativas e propondo coisas novas, coisas melhores, em vez de só reclamar. Sim. Né? Que é como a gente discutia antes. Pô, se foi feito, eu reclamo. Se não foi feito, eu reclamo. Mas eu estou sempre aqui na minha zona de conforto e não vou atrás para entender o que de fato está sendo proposto. E muitas vezes os processos participativos existem e as pessoas também não buscam saber. Não buscam né? saber e também como a gente faz as pessoas saberem. Acho que é isso. Mas é muito difícil para um cidadão comum participar desses processos. É muito difícil. Porque você entende De que uma ele não é audiência. ouvido. É, uma audiência pública, sabe? Na Câmara dos Vereadores, por exemplo. É muito difícil que o cidadão se desloque até lá naquela hora para participar. Só acaba participando algum pessoal que é mais dedicado. Então, mas será que, por exemplo, num condomínio não teria um representante que pudesse ir lá? Se houvesse uma reunião realmente falando, olha, a gente vai eleger um representante, que pode ser o síndico, pode ser uma outra pessoa Então, mas interessada, aí, que vá lá. Não, daí precisa ter uma proatividade do síndico. Sim, mas aí a gente pode criar essa proatividade. Exatamente. A gente pode ser essa entidade que vai criar essa proatividade. Exatamente. Provocar, né? Provocação. É que o que você falou, tem que sair fora dos muros. Exatamente. Então tem que ser provocado a fazer certas coisas. Exato. Né? E interagir com o restante da sociedade, seja a polícia, seja a Câmara dos Vereadores, entendeu? E também acho que essas pessoas precisam se Com a conhecer, administração né? pública. Né? Acho que Assim- ainda está muito decrente assim, em relação a isso, né? No caso de crime, muita gente não quer nem fazer BO, porque acha que não vai dar nada. exato. Imagina se deslocar para uma audiência pública, está muito distante de Não tem nada a ver comigo isso. tangibilizar, né? De virar uma realidade. Muito difícil. Mas isso sabe? também muito porque não existe uma coesão entre as pessoas, Sim. né? Então, assim, seria importante talvez criar mais eventos, né? Para que a comunidade se conheça. Porque, assim, hoje a internet acaba meio que fazendo esse papel, mas é totalmente diferente de você, né? Ter ali um contato pessoalmente com as pessoas. Eu até defendo que o síndico convide os moradores a passearem pelo bairro, a pé. Vamos passear pelo bairro. Ah, tem aquela loja do seu Carlos lá. Entra todo mundo na loja, vamos conhecer o cara. Entra todo mundo na padaria. Sei lá, numa escola pública que exista eventualmente, ou numa escola privada também. Tá certo? Para que forme O senso de comunidade, o senso né? de comunidade. E também para esses casos, o síndico tendo uma posição administrativa, vamos dizer assim, tá certo? Ele pode ter notícias, né, de audiências públicas, coisas assim, que ele possa eventualmente comparecer ou eleger algum morador que vá, ou algum membro da administração, entendeu? Que possa participar do programa. Porque eu digo sempre assim, se você não mora num condomínio, você vai morar em algum dia. Porque esse é o futuro das cidades. Sim. Porque o condomínio, a própria cidade, tanto quanto o condomínio, são ideias baseadas em sustentabilidade econômica. O território ele é um bem finito Isso. e a lógica é que se verticalize e tem Isso- ali isso- organizações. Isso foi criado Pessoas em nome minutos. de sustentabilidade, embora não se chamava provavelmente na época com esse nome, mas é o que é a economia de recursos, é o mesmo recurso para mais pessoas. Sim. Certo? E daí a importância, né, de se verticalizar as regiões Isso. centrais e onde já tem Isso. infraestrutura implantada. De recuperar retrofit de prédios abandonados, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Tá certo? Precisamos cuidar melhor das calçadas, para os pedestres, né? Que a gente, durante muito tempo, a gente relegou isso, priorizando automóveis, pedestres, ciclovias, outros meios, né, de transporte ativos, né? Que complementam o transporte público geral, né, mecânico. Que muitas vezes são mais baratos, mais saudáveis, né? E que causam bem para a população. Mas a cidade não foi preparada para isso. Né? A cidade ela acabou sei lá, não cabe talvez discutir aqui, mas as cidades no final elas foram desenhadas para automóveis. Né? E as calçadas foram relegadas. Né? A gente conhece, eu conheço, todo mundo deve conhecer aqui, uma série de ruas que a calçada virou com 1 metro Sim. de largura para poder alargar para caber mais uma pista de automóvel. E com um poste no meio. E com poste no meio. Entendeu?
Então isso precisa ser. Aí tá errado, né? Então, Né, que, aliás, tem acontecido bastante por aí, né? De precisa colocar- ser recuperado. Exato, colocar né? Então, isso, por exemplo, se o seu condomínio está numa situação dessa, essa é uma ação que o pessoal da rua deveria. Pode ser apropriado Exato. aqui. Aliás, pra gente isso é uma preocupação grande, né? De sempre colocar no recuo, etc e tal, mas muita gente coloca assim no meio da calçada e o condomínio, como ele acha que ele está assim, à margem dessa decisão. Exatamente. E não deveria estar, né? Até porque você está Então, mas- violando a cidade. Exatamente. Mas pega, Ren, você tem as imagens lá da Security, você manda lá para o Smart Sampa, o pessoal identifica lá, tal, eventualmente é um criminoso procurado, Claro. fugitivo e tal, a polícia tem que acionar uma pronta resposta. Tá certo? Mas Sim, a- sim. Né? Mas está falando sobre o Sim. o posicionamento, né? Então, Da mas- ferramenta. Então, aí a polícia tem que acionar uma pronta resposta. Agora, São Paulo tem 17 mil quilômetros de rua, meu amigo. Como é que a polícia vai organizar uma pronta resposta para 17 mil? Quase uma volta na terra. E se não houver a Mas eu vou te participação, fazer uma pergunta. se não houver a participação coletiva, colaborando em conjunto, é muito difícil que você consiga um Sim, sistema mas se a polícia está eficiente. sabendo que nesse exato momento está acontecendo um tiroteio, Ah, sim. ela deveria ir ou não? Não, Claro. sim. Exato. Então, Deveria na verdade, ir. Exato. E felizmente não acontece um tiroteio em cada canto. Então, de novo, está falando para onde a tecnologia está indo. Então. Né? Até porque você detectar que teve alguém passa de bike e levou o celular, está muito distante de alguma inteligência artificial poder visualizar isso. Né? E provavelmente se visualizasse, a polícia não se daria o trabalho de ir até chegar lá. Não, Então não ele tem tem muito como. poder investigativo, tem muito poder de outras coisas, né? De tipificar o crime. Né? Uma coisa é alguém sozinho que está lá, outra coisa é uma outra pessoa que a 500 metros de lá está se encontrando com outras pessoas, até uma formação de quadrilha, mas não só isso, né? É um ambiente no seu bairro que várias pessoas estão se Sim. encontrando para planejar alguma coisa. Então olha que bacana para onde que Então, pois é. A pra onde você recorrência tá- também das ações. Você Então, vai levar, exato. então você vê que a gente fala aqui da arquitetura, do urbanismo, você vê a tecnologia, tudo isso faz parte de um conjunto. Sim, Sim. não dá para fazer, né? Cada um fazer a sua parte, né? É exatamente. sofisticado, é um mecanismo que é interdisciplinar É e vivo. vivo. É complexo, é sofisticado, mas é o que tem que ser feito, tá certo? Não tem outra maneira de fazer. É que muitas vezes também, né? Quem tem uma situação de privilégio, ele vai se preocupar em resolver o problema dele antes, né? E eu acho que talvez seja esse o problema, né? Muitas vezes a gente tem uma situação em que bairros muito privilegiados, eles impedem acesso a outros grupos sociais, né? Ou dificultam, e não tem essa interação entre diferentes classes econômicas, enfim, né? Que é o que a gente estava falando hoje mais cedo. Nós estamos falando de urbanismo aí. Né? É urbanismo, exato, né? Certo. Esses guetos que se criam, eles são ruins para a cidade, né? Então, mas você concorda que a legislação, nós herdamos essa legislação modernista, né, das cidades, né? Embora nunca tenha sido aplicado em quase que nenhum lugar, talvez Brasília, né? Talvez ligar lá Brasília, tal. Fora isso, não tem uma cidade que é realmente modernista na ponta do lápis. Mas nós herdamos a mentalidade modernista, embora a cidade não seja modernista. Sim. E acabamos herdando o pior, eu acho, do modernismo. Não o que é bom, herdamos o pior, que é a cidade desenhada para automóveis, o zoneamento, né, que exclui zonas, tá certo? E isso Que cria usos que específicos para cura cada a zona. tal da cidade máquina, tá certo? Que ia criar um novo homem. Bom, temos toda essa conversa. Sempre que vai criar um novo homem, é bom você ficar desconfiado. Tá certo? É bom desconfiar dessas conversas de criar um novo homem. Então isso nós precisamos também alterar. Tem um trabalho a ser feito no urbanismo de simplificação, né, de que as pessoas consigam entender melhor as regras, de forma mais clara, do que pode ou não ser feito, e quais as colaborações que podem ser aplicadas. Hoje, assim, você acaba tendo até leis que se sobrepõem, né? A Isso, interpretação se fica difícil, contradizem, né? Tá certo? Então, isso precisa ser encarado pelo pessoal de planejamento urbano, de urbanismo, de fazer essas simplificações, né? E de priorizar o pedestre.
Pedestre, transporte coletivo, transporte ativo, mobilidade ativa, mobilidade ativo, transporte coletivo. Porque você veja, se a cidade consegue organizar um sistema de transporte eficiente, em que as pessoas possam se mobilizar, não estou falando aqui, né, de Higienópolis, da Vila Paulista, estou falando de lugares afastados, né, onde a pessoa, para chegar no emprego, é 2h30, 3 horas, num transporte coletivo. Isso é muito complicado. Temos que pensar também na qualidade de vida dessas pessoas. Então, mas se a gente desse para ele a chance de chegar em algum lugar de forma rápida, estar mais próximo ao centro, relativamente rápida e decente, você está dando para ele uma oportunidade. Tá certo? Sim. E você pode crer que esse cara, com essa oportunidade, ele vai fazer. Entendeu? Ele vai arrumar um trabalho, ele vai arrumar um emprego, ele vai levar filho dele na escola, porque ele tem como ir. Sim. Dar a ferramenta. Né? Você dá a ferramenta e o pessoal faz por conta dele. Tá certo? Não estou dizendo que não possa ter incentivos, tá? Não é nada disso. Mas existe, inclusive, se for falar de brasileiro, né? Brasileiro tem esse espírito de empreender, de fazer, né? De realizar. É que quando a gente fala em empreendedorismo, o cara acha que todo mundo vai ser o Bill Gates. Não é nada disso. Não, é construir algo, né? É uma atitude, é construir a sua vida, sua tá certo? É você ser dono do seu nariz. Né? Pessoal, queria agradecer a participação de vocês aqui, agradecer ao Secov também, né, por ter nos cedido esse espaço. E agora estamos encerrando o podcast. Bom, infelizmente, porque daria para falar mais algumas horas aqui. Exatamente, as perguntas são bem completas e complexas, mas a gente agradece pelo convite e a participação. Legal, mais uma vez obrigado. Prazer estar aí com todos vocês. Prazer é nosso. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Secov.